Gente, nós estamos nesse nosso mês de missões e eu separei aqui um trechinho para a gente rever porque é daqueles textos que a gente conhece muito bem, né? É o trecho lá de Mateus 6, quem quiser ler na sua Bíblia, o celular, ou acompanhar na tela, tá? Mateus 6, versículo 9 em diante. Popularmente é chamada e conhecida como a oração do Pai Nosso, né? Povão aí chama a oração do Pai Nosso. Nós entendemos pela palavra que é a oração modelo, tá? E a gente vai se atentar a uma frase aqui dessa oração, mas vai dizer assim para a gente a partir do versículo 9, vai nos dizer assim, Jesus dizendo para aqueles seus ouvintes, tá? Jesus vai dizer assim: quanto a vocês, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fui até um pouco mais devagar aqui para facilitar a vida da intérprete aqui, senão, né, falando rapidinho dificulta. Gente, eu quero chamar a atenção para uma frase que essa oração modelo de Jesus nos deixa. Essa frase quando Jesus diz assim: venha a nós o teu reino. Porque às vezes a gente aprende a lidar com as coisas de uma forma tão assim, rapidona, vamos dizer assim, né? Igual muitas vezes a gente se comunica, e às vezes a gente não vai na profundidade daquilo que a gente está pensando, recitando, lendo, ou coisas do tipo. Existe algo muito profundo quando Jesus, orando, ensinando a orar, ele diz essa frase aqui. Quando a gente geralmente lê essa frase, dá aquela sensação de Jesus estar nos ensinando assim: olha, venha a nós o teu reino, tipo assim, venha algo do céu aí pra gente, né? Faz alguma coisa aqui, nós estamos aqui, mande que nós estamos prontos para receber, não é verdade? Ou no sentido um pouquinho melhor, a gente pensa assim: olha, a gente abre mão aqui da nossa condução e a gente quer o teu reino sobre nós. E fato é que o que Jesus está dizendo inclui disso também. Mas à luz daquilo que a gente começou a ver na semana passada, ainda tem um nível de aprofundamento muito especial para nós aqui, não é? Semana passada, em alguns textos que a gente visitou na palavra da noite, a gente viu esse conceito lá de Lucas 17:20, quando Jesus diz assim, perguntam para Jesus: olha, quando o teu reino vai vir? Quando ele vai acontecer? Porque se lembrando, o judeu, o povo daquela época esperava que voltasse um reino físico, como o reino de Davi, como o reino de Salomão, Jesus imperador, derrubando o imperador romano, vindo aquele domínio, o reino de Deus político, terreno, derrubando Roma, vamos dizer assim, e aí a partir disso, algo grandioso ali, né? Era isso que eles imaginavam. E é aí que Jesus responde: olha, o reino de Deus, ele não virá assim de modo visível, de um modo terreno, de um modo político. Mas o reino de Deus estará entre vocês. Essa é a fala de Jesus. Em outras palavras, é Jesus dizendo, é um reino espiritual, do qual ele é espiritual, mas estará presente porque vocês representarão a presença do reino. Jesus estava dizendo sobre a igreja. A igreja representa a presença de Jesus, a manifestação de Jesus na terra. E quando Jesus nos ensina a orar sobre venha a nós o teu reino, nós estamos orando assim: Pai, venha a tua manifestação por meio das nossas vidas aqui na terra. Venha o teu reino, aconteça o reino porque eu estou aqui, aconteça o reino porque a tua igreja está aqui, porque nós fazemos parte dessa igreja. Faz o teu reino acontecer por meio de nós. É disso que Jesus está falando. Veja, quando Jesus está falando sobre isso, Mateus 5-7 é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é uma forma de se ensinar a viver o reino dos céus, o reino de Deus.
o como viver o reino. Jesus vai dar uma série de ensinamentos, uma série de princípios aqui. E em meio ao ensinar a viver no reino, Jesus está ensinando a orar. E em meio à oração de Jesus, a oração que Jesus ensina, Jesus nos ensina a pedir pelo reino. Venha a nós, venha até nós o teu reino. Porque quando Jesus está nos ensinando isso, Jesus está querendo estabelecer o seguinte, preste atenção nisso, muito importante. Senhor, que a gente abra a mão do nosso reino humano, o reino dos homens, e que venha o teu reino. É disso que Jesus está falando. Jesus está dizendo assim, Senhor, que a gente abra a mão da nossa articulação, estratégia humana, jeito de a gente fazer as coisas. Que venha o reino dos céus, que venha o teu jeito, a tua estratégia, a tua articulação. Que depois ele vai falar na mesma oração, que a gente abra a mão da nossa vontade, Pai, para que venha a tua vontade. Que a gente abandone o jeito de viver desse mundo, mas que a gente absorva o jeito de viver do reino dos céus, que é o que ele estava ensinando no Sermão da Montanha, não é? Porque olha só, no final do Sermão da Montanha, o que Jesus está ensinando é o quê? O que Mateus 7, final do capítulo 7, Jesus diz, encerrando o assunto? Jesus diz assim, olha, aquele que ouve esses ensinamentos que eu disse, do Sermão da Montanha, e os pratica, ele é semelhante a quem construiu a sua casa sobre a rocha. Então, o Sermão da Montanha não é um texto bonito para nos inspirar na Bíblia e falar assim, que bonito esse texto, é uma bela poesia, fechar a Bíblia e vai viver a tua vida conforme as tuas próprias ações, reino dos homens, seus próprios valores, aquilo que a cultura comum replica. A parábola, o que Jesus ensina ali no Sermão do Monte é para que a gente traga daquilo para a nossa vida. Porque quando a gente aplica o Sermão do Monte na nossa vida, nós estamos produzindo o reino dos céus na terra. Olha, veja, muitas parábolas, muitos ensinos de Jesus, Jesus começa assim, pois o reino dos céus é semelhante a, e aí Jesus conta alguma história que vai trazer algum princípio moral, algum ensinamento. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, estudem, observem isso e tornem isso prática na vida de vocês. Compreendam o que eu estou querendo ensinar a vocês, mas não entendam somente assim, olha, Jesus ensinou sobre isso, mas nos dias de vocês, convertam isso em prática na vida de vocês, porque quando vocês fazem isso, vocês trazem o reino para a terra. O reino dos céus, não é o reino do Leandro, não é o reino de qualquer pessoa, não é o reino de você que está sentado aí, não é o reino de quem está assistindo na internet, não é o reino dos homens, não é o reino de algum teólogo, não é o reino de algum pensador, não é o reino de algum grupo de pessoas, não é o reino de alguma placa de igreja, não é um reino de alguma filosofia, é o reino dos céus na terra. A igreja tem essa propriedade de trazer o céu para a terra, mas ela só faz isso quando ela vive obedientemente. Quando ela ouve os ensinos de Jesus e ela fala assim, vamos fazer a vontade de Jesus. E aí a gente faz isso no coletivo, juntos, reunidos, mas esse coletivo se dá pela ação de cada um de nós. É por isso, igreja, que cada um de nós devemos olhar para os ensinos de Jesus e deve dizer assim, eu vou obedecer, eu vou fazer a vontade do Pai, eu vou aplicar os ensinos de Jesus na minha vida, porque quando Jesus está dizendo, venha a nós o teu reino, Jesus está dizendo assim, Pai, faça da minha vida um palco que apresente o reino para um mundo caótico e perdido, porque esse mundo precisa. E é a partir do exercitar os ensinamentos de Jesus que nós trazemos o reino para a terra. Olha que lindo, olha que profundo isso. Então nós devemos orar a oração modelo, a oração do Pai Nosso, mas devemos orar de verdade. Não é só igual o pessoal fala, repete, como se isso fosse um mantra sagrado. Não, a gente deve trazer isso. Eu ainda encerro esse tempo aqui de devocional, lembrando com você o seguinte, uma das
partes que Jesus inclui no Sermão da Montanha é quando Jesus fala sobre ser sal e ser luz. Ser sal na terra, ser luz do mundo, é isso, é trazer o reino para a terra, é trazer para a sua vida uma atitude, um comportamento, um caminho de vida que não é propriamente seu, mas que por ter um novo Senhor, um novo dono que é Jesus, você traz isso para a terra, e assim quando você traz esse brilho para a terra, você se torna luz, você dá sabor, e a partir disso o reino vem por meio da igreja, o reino vem por meio das nossas vidas. Amém? Deus nos abençoe nisso, traga o reino para a terra, meu irmão. Ore por isso e faça isso na prática, porque Deus deseja, espera que a gente assim o faça conforme o modelo do Filho, Cristo Jesus. Amém?